colaborador e colaboradora do BAP, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós gostaríamos de, através deste vídeo, passar orientações gerais a respeito da solicitação de diárias e passagens. Então, nós temos na página, no espaço de interação do curso da Coordenação de Tutoria de Administração Pública, onde apenas professores e tutores interagem sem a participação dos alunos. Nós temos orientações gerais e uma seção específica para diárias e passagens, onde nós passamos orientações da diretoria de EAD, da CGU e o modelo de relatório de viagem, entre outras informações que nós estamos alimentando aqui, inclusive da orientação para o preenchimento de diárias e passagens. Então, a solicitação é na página do SUAP. Então, nós iremos aqui no espaço, do Sistema Unificado de Administração Pública, e é nesse menu aqui, proposta de diárias e passagens. Então, clica aí, observe que não é necessário fazer login no SUAP, basta ir direto nessa opção. E se você é professor ou professora, o encaminhamento seja docente ou tutor é para a reitoria, e a categoria, se for docente, servidor do IFPB, ou se você é um tutor vinculado ao IFPB também. E aí preenche o seu nome, então, apenas como exemplo, aí o CPF, o cargo, então professor, o e-mail, odilon.saturnino@ifpb.edu.br, telefone, no caso o telefone não é uma informação obrigatória. O tipo de viagem, normalmente é uma viagem nacional. O tipo de solicitação, diárias. Se for o caso de viagens uma viagem que exija o pagamento de passagens, de avião, por exemplo, aí seria passagens. Mas normalmente nós pedimos diárias. Então, diárias, o motivo da viagem normalmente é uma missão institucional, e o transporte normalmente é o transporte rodoviário. Então, aqui, objetivos da viagem, por exemplo, ministração de aula de revisão da disciplina de finanças públicas. Vamos supor que seja essa a missão institucional. Então, aqui o evento, normalmente o evento é realizado num sábado, vamos supor, iniciando às 8 horas, terminando no mesmo dia, às 8 horas. Informações complementares, se quiser detalhar, mas aqui eu vou preencher apenas as informações obrigatórias. Então, origem, normalmente é João Pessoa. Destino, vamos supor que seja Araruna, PB. A saída, normalmente é no mesmo dia, vamos supor que seja às 5 horas. O retorno, no mesmo dia, a hora que chega de volta a João Pessoa, 16 horas. Se for final de semana e feriado, a justificativa, atividades do curso, atividades presenciais do curso são
normalmente realizadas aos sábados, conforme calendário acadêmico. Então aqui é a justificativa para a viagem de urgência se essa solicitação for num prazo inferior, a 10 dias da realização da viagem. Então, se você pede com mais de 10 dias de antecedência, não é necessário o preenchimento desse espaço. Então, essas são as informações essenciais se você é servidor do IFPB. Se você é um docente ou uma docente do IFPB, seja efetivo ou substituto, e se você é um tutor ou tutora vinculado ou vinculada ao IFPB. Um funcionário do IFPB também pode preencher pela via do servidor do IFPB. Então, ao enviar essa solicitação, no caso aqui, ele pediu a justificativa porque estamos fazendo esse preenchimento agora 22 de janeiro, como exemplo, e a viagem é dia 27. Se a viagem fosse, por exemplo, vamos colocar uma data mais à frente aqui, se fosse 10 de fevereiro, ele já não pediria essa justificativa. Que aqui ainda está a saída para o dia 27. Então, 10 de fevereiro, ok, enviar. Então, ele vai pedir para que você salve. Então, vamos colocar aqui, solicitação de diárias. Vamos salvar. Ao abrir o documento, você verá todas as informações que você preencheu, seu e-mail, a missão institucional, data de início e fim, a data e hora do retorno, ok? E aí, o proponente ou a proponente assina, apenas assina, né? O proponente não precisa ter o carimbo, mas a chefia imediata sim, normalmente é a coordenação do curso, e o setor de diárias. Então, este é um exemplo de solicitação de diárias e passagens se você é servidor do IFPB. Agora, nós iremos dar um exemplo de preenchimento se você vamos novamente na página inicial do SUAP, ok? suap.ifpb.edu.br, a página inicial, sem fazer login, ok? Proposta de diárias e passagens. O encaminhamento é sempre para a reitoria. Categoria agora é de colaborador eventual, se você é tutor ou tutora que não seja servidor do IFPB. Então, instituição de origem, o IFPB, o seu nome, eu vou colocar novamente o meu nome como exemplo, CPF, sempre é solicitado o CPF, o cargo, então vamos supor que seja tutor, o e-mail, da mesma forma, turma.saturnino@ifpb.edu.br, o telefone, vou colocar aqui apenas as informações obrigatórias, certo? Tipo de viagem, normalmente nacional, tipo de solicitação diárias, então é a mesma estrutura do caso do servidor. Então, normalmente a opção é de missão institucional, transporte. O transporte rodoviário, então aqui você coloca o objetivo, vamos supor que seja aplicação de provas no polo de Alagoa Grande, ok? Então vamos supor que essa seja a opção. O início do evento
Então vamos colocar 10 de fevereiro como exemplo, início às 8 horas, o encerramento na mesma data. Há uma opção de você fazer o pernoite no lugar em que, quando você for. Então o evento vai iniciar dia 10, certo? Às 8 horas e vai ser concluído no mesmo dia às 12 horas, encerramento do evento. Tipo os trechos da viagem, né? Então a origem é João Pessoa, normalmente é João Pessoa, o destino nesse caso vai ser Alagoa Grande, e a sua saída pode ser que seja no dia anterior. Vamos supor que você precise estar lá desde a sexta-feira, dia 9. Então você saiu dia 9 às 14 horas e está retornando no outro dia. Isso faz diferença no pagamento da diária, certo? Então você está retornando no dia 10, após o encerramento do evento, né? Às 16 horas do dia 10, como exemplo. Então, a justificativa para viagem em fim de semana e feriado é a mesma. Atividades do curso normalmente são realizadas aos sábados, conforme calendário acadêmico, ok? E justificativa para a viagem de urgência apenas se essa solicitação for inferior a 10 dias. Então, se você pernoita, faz diferença no pagamento da diária. Recebe uma diária completa. Se a viagem é indo e voltando no mesmo dia, o pagamento é de meia diária. Então, aqui procede da mesma forma. É gerado o documento. No caso aqui do tutor, essas informações são obrigatórias, tá certo? Foi bom ele mostrar aqui. Você vai colocar o telefone, normalmente. Vou colocar aqui o institucional, 3612-1345. E aí o nível de escolaridade, nível superior, aqui as informações bancárias, né? Se for Banco do Brasil 001, a agência, a conta, para que você possa receber o pagamento. Veja que no caso do servidor, não foi necessário. Então, no do tutor, ele solicita, no do colaborador eventual, né, no caso, envia, salva o arquivo da mesma forma, e aí você assina como proponente e pede para a chefia imediata assinar e encaminhar ao setor de diárias. Então, essas são orientações gerais para solicitação de diárias e passagens via SWAP. Abraços.